Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o vosso irmão em Cristo, o irmão Pedro aqui do Piauí, Nordeste do Brasil. A pior guerra que existe não é aquelas guerras que usam bomba atômica, armas de guerra, armas de grosso calibre, não. A pior guerra que existe é a guerra no mundo espiritual entre o bem e o mal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos livros de Efésios, conhecido como a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." E Paulo ele continua dizendo o porquê. "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo." Infelizmente, a nossa guerra, ela é uma guerra espiritual. Então, essa é uma das piores guerras. Imagina você numa guerra onde os seus olhos são vendados, ou colocado uma tapa no seu rosto para você não enxergar. Então você vai lutar contra alguém invisível aos seus olhos. É exatamente isso. Paulo ele diz no versículo 12, ele diz assim: "Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Veja bem que Paulo ele fala de um grande exército de demônios, seres espirituais. Esses mesmos demônios foram tentar Jesus no deserto. Esses mesmos demônios são os mesmos que o apóstolo Pedro fala na sua carta: "Sujeitai-vos, pois, a Deus, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." Tiago também diz, no capítulo 4, versículo 7, "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele foge de você." E o nosso mestre Jesus, quando estava ainda aqui nessa terra, no capítulo de número 10, ele falava sobre o bom pastor. E no versículo 10 ele diz assim: "O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Então a pior guerra que nós enfrentamos, principalmente nós os cristãos, é uma guerra contra demônios, contra seres espirituais da maldade. É por isso que a Bíblia nos ensina a se fortalecermos no Senhor, porque é desta forma que nós podemos resistir e termos cuidado contra as astutas ciladas do diabo. Infelizmente, se nós pudéssemos enxergar quando os demônios estivessem perto, seria mais fácil a guerra, seria mais fácil a luta. Mas nós lutamos pela fé contra seres que os nossos olhos não conseguem ver. Da mesma forma que os anjos de Deus, ele entra nos lares, os demônios também entram nos lares. E Paulo ele diz, quando ele escreveu aos Coríntios, que Satanás, ele se transfigura até em anjo de luz para tentar enganar os escolhidos de Deus. Por isso, meu irmão, esta palavra ela serve de alerta para mim e para você. A nossa mente ela deve ser preenchida com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a oração, porque milhões de crentes já estão no inferno e milhões de crentes estão indo para o inferno. Porque você está dentro de um templo não significa que você é salvo. É uma luta constante, todo dia, para permanecermos na presença de Deus. E infelizmente, Satanás já está condenado e ele quer que nós também sejamos condenados ao lago de fogo. Por isso que ele continua enganando as pessoas, fazendo as pessoas se matarem,
destruindo famílias, separando casais, fazendo pessoas se suicidarem, fazendo pessoas tirarem as próprias vidas, fazendo pessoas se cortar com giletes. Muitas maldades e crimes, homicídios, acidentes terríveis acontecendo no mundo, são os demônios furiosos, porque o tempo deles já está acabando. Por isso que Paulo ele diz: no demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que eu e você, meu irmão, possamos ocupar nossa mente com as coisas de Deus, porque a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra é espiritual. Eu não sei se você já percebeu que no Salmo 91 fala sobre vários seres espirituais. No Salmo 91, assim está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Veja bem o que está escrito no Salmo 91. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Veja, existe laço do passarinheiro, peste perniciosa, espanto noturno e peste que anda na escuridão. Então o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo material. E nesse momento que você escuta este vídeo, você pode estar perto de demônios ou perto de anjos de Deus. Isso vai depender da sua comunhão com Deus. Aqueles que se aproximam de Deus têm como proteção os anjos de Deus. E aqueles que se afastam de Deus, se enfiam nos prazeres do mundo, no pecado, eles são arrodeados de demônios que destroem a sua vida espiritual e têm um único objetivo: levar a sua alma para o inferno. Por isso que Paulo nos alerta: sujeitai-vos, pois, a Deus, revesti-vos, busquem, se revistam, se aproximem de Deus, porque a nossa luta é contra demônios, contra seres espirituais que os nossos olhos não conseguem ver. Fica essa alerta aí para todos nós.